Doutor, vamos lá, vamos falar aqui com o doutor Ricardo, Ricardo Alves Macedo, que está aqui com a gente, que é advogado. Vamos lá bater um papo com ele sobre as principais informações. Ainda por esse lado, doutor, melhor aqui para a gente poder fazer esse bate-papo. Depois de todas as partes sendo ouvidas, tudo bem, doutor? Como é que você está? Boa noite. Obrigado aí pela presença. Que isso, Você vê que a gente vem acompanhando isso desde o começo, desde quando o caso surgiu na Record, todo um histórico de acompanhamento e de notícias em cima desse caso. E agora a gente entra na sexta-feira, nesse exato momento, Guilherme Longo sendo ouvido. Dá para a gente ter uma ideia de quais serão essas perguntas? Como é que é a condução disso, por exemplo? Sim. Boa noite mais uma vez, boa noite a vocês que nos prestigiam. Observe, nós começamos efetivamente agora a parte dos debates. Primeiro a instrução e depois os debates. Ou seja, é o momento que a Natália foi ouvida, depois agora o Guilherme, não é? E aí, posteriormente, iremos aos debates entre acusação e defesa. Primeiro o Ministério Público, depois advogado assistente de acusação e depois os defensores, seja o defensor do Guilherme e o defensor da Natália. E ali, isso pode entrar madrugada adentro, tá? Ou pode haver uma suspensão e retornarem no dia seguinte. Bom, se o da Natália durou 3 horas e ela não é a principal, vamos colocar assim, ela não é o principal foco porque está tudo em cima dele na questão da morte de Joaquim. Correto. Então entende-se que tranquilamente isso vai passar de 3 horas. Vai noite adentro e possivelmente madrugada, e aí deverá o juiz, então, por uma questão de prudência, fazer uma pausa para que os jurados descansem, possam dormir, enfim, possam descansar e retornar aos trabalhos amanhã. Quer dizer que tudo que está acontecendo hoje com o Guilherme Longo ainda pode ter um desdobramento amanhã. Esse depoimento dele, todos os questionamentos, eles podem ser divididos entre hoje e amanhã. Correto. O depoimento dele há de ser findado ainda hoje, ainda que invada a madrugada dentro, né? Termine na madrugada de sábado, mas aí seria até por prudência, de bom grado, de bom alvitre, que o juiz suspendesse a sessão, que tivéssemos ali um descanso e retornassem depois os debates. Mas pode ser também que os debates invadam a madrugada dentro e aí entre o sábado e assim sucessivamente para que isso se finde no domingo. Pode ser isso, é isso que eu ia te perguntar. Vamos partir do seguinte, amanhã, qual que seria a rotina amanhã? Primeiro ponto, depois da finalização dos interrogatórios, que são os últimos atos da instrução criminal, Pagliani, nós temos os debates. O que são esses debates? É onde efetivamente a acusação e defesa acabam por se debater no plenário. Então, primeiro falará o órgão do Ministério Público, que é o promotor de justiça, o advogado assistente de acusação e depois os defensores, os advogados de defesa, não é? Do Guilherme e da Natália. E aí, terminado esses debates, logicamente, pode o Ministério Público e o seu assistente fazerem uso da réplica e que consiste, logicamente, no desdobramento da tréplica para as defesas. Vamos lá, para a gente poder entender e passar isso para o nosso telespectador. Quer dizer que seria um momento crucial em que todas as partes vão tentar convencer os jurados das suas teses. Sim, vão apresentar todas as suas teses, sejam as teses de acusação, sejam as teses de defesa, todas, sem exceção, porque no tribunal do júri vigora a plenitude de defesa, até porque o jurado lá na frente julga, não me antecipando, né? Mas ele julga pela íntima convicção, ele pode absolver ou condenar simplesmente votando. Mas essas teses têm que ser apresentadas, o jurado tem que ouvir todos esses debates e o jurado pode fazer questionamentos, pode perguntar, pergunta para o juiz e o juiz pede os esclarecimentos, determina que eles sejam feitos. E, ao final, o juiz questiona os jurados se estão aptos ao julgamento. Estando juiz, promotor, advogados de acusação e defensores e jurados, todos recolhidos à sala secreta. Eles ficam juntos? Ficam juntos, todos na sala secreta, oficiais de justiça. O juiz, o promotor e os advogados. Que no caso aqui são 3, de acusação, né? É, o advogado assistente de acusação e os 2 de defesa. E, eventualmente, seus assistentes também. Né? Todos recolhidos à sala secreta e ali com os oficiais de justiça, tá? E ali o juiz vai efetivamente questioná-los por meio de cédulas a serem votadas sim ou não. Quanto tempo normalmente nessa sala? A votação ela não é muito demorada em vista dos debates. Eu acho que a situação aí, por empirismo, porque nós não temos um acesso pleno a tudo que acontece, né, no tribunal. Eu acredito que essa votação não tem razões para que dure mais de 1 hora. Entendi. Tá? Ela é relativamente e ali nessa curta. sala secreta são feitas perguntas para os jurados, é isso? Não. Aí nesse momento não. Aí o juiz vai apresentar cédulas com as palavras sim ou não aos jurados e vai questioná-los somente acerca dos quesitos. Primeiro quesito, materialidade. Segundo quesito, autoria. Terceiro quesito, o jurado absolve o acusado? Simplesmente ele vai votar sim ou não. E aí eles vão votando.
tá? A moda antiga, com cédula Mas mesmo. dentro dessa sala? Dentro dessa sala. Tá, por isso na que chama presença sala de secreta. todo mundo, ok. Exatamente. E aí, ao final de toda a votação de todos os quesitos, tá? Você tem ali um veredito, pela condenação ou pela absolvição, ao qual o juiz de direito fica vinculado. Tá. Vamos supor, nós temos dois. Nós temos o Guilherme e temos a Natália. Então, Correto. são feitos questionamentos diferentes de acordo com o que cada um está sendo apontado pelo crime, vamos colocar assim. De acordo com a acusação que paira sobre cada um deles. Sim, perfeito. Tá? Esses quesitos também podem se desdobrar. Por exemplo, se no terceiro quesito os jurados disserem que absolvem os réus, breca ali a votação. Não tem razões para que você prossiga. Entendi. Mas se eles falarem que não absolvem, aí tem que ir para o quarto, para o quinto, e aí vai até lá o 30º quesito para apurar a culpa de cada um. Vamos entender o seguinte, os jurados não têm conhecimento técnico. Técnico, específico. Eles vão se ater ao envolvimento, porque, vamos ser franco, vamos falar aqui para que todo mundo entenda em casa. Sim. Ali é feito uma encenação, um teatro de convencimento. Desculpa se eu estou sendo até muito popular, mas só para as pessoas poderem entender. Sim. Cada um vai ter que justificar ou vai ter que convencer o jurado diante disso. O jurado não tem conhecimento de direito, então ele vai pela história, pela comoção, pelo convencimento. Eu estou errado nessa colocação? Não, de modo algum. O tribunal do júri ele é a máxima expressão da democracia. É a sociedade sendo chamada até o palco de julgador para julgar aquele que tentou ou efetivamente conseguiu com que a vida de outrem ser social fosse. Não é? Que no caso o pequeno Joaquim. Então, isso é bom também para o brasileiro entender o rigor e o formalismo do nosso judiciário, porque o brasileiro é muito bom para bater no peito e já distribuir sentença por aí. Mas quando ele é chamado lá para julgar, ele fala, não, imagina que é isso, tem juiz para isso. Eu não. Quem sou eu? Quem julga é Deus, não é? Mas é necessário que o brasileiro também sinta que é necessário que a resposta que a sociedade merece advém da própria sociedade no tribunal do júri. Vamos entender o seguinte, doutor, só para a gente continuar por causa do tempo. Aí, terminado esses questionamentos, sim e não, você volta para a sala do júri e ali é feita, então, a leitura de toda a sentença, é isso? Ali é feita a leitura da votação, tá? E com base no que foi votado pelos jurados, no que foi decidido pelos jurados, se pela condenação, o juiz de direito aplica a pena. E aí, com rigor técnico, levando em consideração todas as circunstâncias de circunstarem, né? De estar ao redor do fato. Vítima menor de 14 anos, eventual impossibilidade de defesa ou recurso que a impossibilitasse, eventual meio cruel, tudo isso. E também os antecedentes históricos dos acusados. Deixa eu perguntar, nesse caso, qual que é a ordem? Guilherme primeiro, Natália em segundo, ou como é que é designada essa ordem? Não saberemos dizer com exatidão por não termos tido acesso aos autos, mas eu acredito, mais uma vez por empirismo, tá, que deva ser primeiro a questão do Guilherme e depois da Natália, até porque me parece que a Natália vem sendo acusado de assessorá-lo, né? Ela é a coautora, ela não é efetivamente a autora. E isso pode, eventualmente, gerar até a ela uma absolvição do crime principal, mas subsistir a ela um crime subsidiário. Te faço uma pergunta para a gente poder encerrar, doutor. O júri todo foi feito em portas fechadas. Sim. Nesse momento, o senhor acredita que o juiz, sendo a voz do povo que vai decidir, vamos colocar dessa maneira, nesse momento em que ele torna público a sentença, é possível que ele abra as portas para que os interessados entrem para acompanhar isso? Eu acredito que por ter sido feito a portas fechadas, assim irá até a final decisão. Acontece que a sentença proferida nos autos do processo tem que ser publicada. E aí, sendo publicada, ela se torna do conhecimento de todos. Ok. Doutor, alguma coisa rápido só para considerar, coisa que nós não tocamos ainda? Tem que ser rápido, hein? Desculpa. Que efetivamente todo mundo ali possa atuar na busca da justiça e que os jurados possam, então, por meio de seus votos e por luz divina, dar a cada um aquilo que lhe é devido. Ok. Muito obrigado, doutor Ricardo Macedo, mais uma vez pela gentileza e ter contado para a gente.